Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desta série de vídeos, na qual eu convido colegas de profissão para explicar questões centrais da psicologia. Hoje vamos falar sobre psicoterapia infantil. Você sabe quando a criança precisa de psicoterapia? Você sabe que situações podem ser uma demanda para uma avaliação psicológica ou para um acompanhamento psicológico? Vamos descobrir? Para falar sobre isso, eu trouxe aqui hoje 9 colegas que trabalham ou já trabalharam com psicoterapia infantil e que têm muita propriedade para falar sobre o assunto. Vamos lá então? Colegas, quando uma criança precisa de psicoterapia? Dificilmente uma criança vai pedir assim por livre e espontânea vontade que ela precisa ir num psicólogo, né? Então tem alguns sinais que nós adultos devemos ficar atentos que podem indicar que a criança está precisando de uma ajuda especializada. Por exemplo, queda no rendimento escolar, uma mudança brusca de comportamento ou de humor, a criança fica mais agressiva, fica mais irritadiça, alteração alimentar, de repente a criança começa a querer comer tudo que ela vê pela frente, ou então ela fica sem apetite nenhum e não quer comer mais nada. A criança deixa de gostar de fazer coisas que antes ela gostava de fazer. Ela começa a ter umas dores frequentes sem causa física aparente, tá o tempo todo com dor de cabeça ou então com dor de barriga. Assim como tem também aquelas questões mais pontuais, né? Por exemplo, a separação dos pais, o nascimento de um irmão, a morte de um ente querido ou alguém muito doente na família, mudança de escola, mudança de cidade, enfim, existem algumas coisas que podem gerar uma demanda para psicologia, né? Mas essas são as que mais comumente aparecem no consultório. Olá, meu nome é Luanara, eu sou psicóloga clínica e vim responder a pergunta: quando a criança deve fazer psicoterapia? Então, quando a gente percebe, alguma mudança brusca no comportamento da criança, seja na alimentação, no sono, na escola, comportamentos agressivos, muitas vezes através dele a criança está querendo comunicar que ela não está conseguindo lidar com seus sentimentos, as suas emoções, frustrações ou até mesmo alguma situação específica. Também quando a criança ela não consegue prestar atenção, seja em casa, nas atividades escolares. Já aproveitando falar em escolares, quando tem alguma dificuldade escolar, um prejuízo, as dificuldades de aprendizagem, um baixo rendimento escolar. É importante os pais observarem também a questão da socialização. Então, quando a criança ela interage com outras crianças, ela brinca, ela tem essa troca, na hora do brincar. Além disso, é importante a gente ficar atento aos atrasos no desenvolvimento da criança, seja na fala, na questão da motricidade, da coordenação motora. Então, esses são somente alguns dos sinais de quando a gente deve procurar a psicoterapia para a criança. Muito obrigada, Rosina, pelo convite e até mais. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga da infância e da adolescência e através do convite da psicóloga Rosina, estou aqui para responder a seguinte questão: quando a criança precisa de psicoterapia? Para responder essa questão, se faz necessário destacar 2 fatores importantes que os pais devem estar atentos. O primeiro fator diz respeito ao comportamento. Estar atento ao comportamento da criança, como presença de choro excessivo, agressividade, acessos de raiva, timidez ou retraimento, enurese, encoprese, dificuldades no desfraude, mudanças bruscas no comportamento no geral, ou queda no desempenho escolar de forma repentina, entre outros comportamentos que de alguma forma estão trazendo algum tipo de prejuízo para o funcionamento da criança. Na presença destes comportamentos, se faz necessário os pais procurarem um profissional para a avaliação e intervenção. Outro aspecto que os pais devem atentar-se diz respeito ao desenvolvimento infantil. Os pais devem estar atentos aos marcos do desenvolvimento e percebendo o atraso do desenvolvimento de algum aspecto, como fala, comunicação, linguagem, qualquer outro aspecto está indicado nesses marcos do desenvolvimento, os pais devem buscar um profissional para avaliação e posterior intervenção. É isso então, muito obrigada, espero que tenham gostado. Olá, tudo bem?
Sou a psicóloga Joyce, aqui da cidade de Guaramirim, e hoje eu venho responder uma pergunta. Quando uma criança precisa de psicoterapia? Gosto de pensar que toda e qualquer situação onde criança e pai não estão conseguindo lidar, ali cabe psicoterapia. Um exemplo disso é divórcios entre o casal. Existe uma criança ali no meio que muitas vezes está sendo disputada a guarda judicialmente, a criança está cheia de conflitos, não entende e não consegue expressar o que está sentindo, ou uma situação de luto, né? Ela perdeu alguém muito significativo para ela e agora não consegue expressar a falta dessa pessoa. Consequentemente, ela vai ter sintomas, comportamentos, né, ou inadequados, dificuldades na escola, enfim. Então, de uma forma preventiva, gosto de pensar que sempre que houver uma situação de difícil manejo, a ajuda de um profissional pode ser solicitada. Entendendo que promover saúde mental e qualidade de vida são extremamente importantes para um desenvolvimento saudável do indivíduo. Então, dessa forma, quando ele chegar na vida da adolescência, né, ou até na vida adulta, ele vai conseguir se perceber diferente, reconhecer, né, e ser consciente das próprias emoções. Então, espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta, né, muito brevemente. Então, um obrigado e até mais. A criança precisa de psicoterapia quando apresenta um comportamento muito adulto dentro do que seria esperado pela sua idade. Esse comportamento muito adulto muitas vezes é oculto como sendo um sinal de alerta, porque é conveniente. Conveniente porque é uma criança que dentro do ambiente familiar acaba se responsabilizando pelos irmãos mais novos, por tarefas domésticas, por outras situações até mesmo relacionadas ao relacionamento dos pais, e isso acaba sendo um pouco conveniente. Então é um pequeno adulto dentro de casa, e isso acaba ocultando comportamentos de ansiedades exageradas, medos, preocupações, e se estendendo por muito tempo, essa criança começa assim a se responsabilizar pelo que ainda não tem maturidade e que não é a sua responsabilidade, e essa bola de neve começa a aumentar muito. Então, para mim, clinicamente, os pequenos adultos precisam de atendimento, tanto de orientação para os pais, quanto de atendimento, sim, psicológico, para que eles consigam compreender de onde são essas origens, né, dessas preocupações que eles assumem e, sim, para que isso não gere transtornos maiores, né? Então, esses pequenos adultos precisam de atenção. Olá! Então, gente, quando a criança precisa de psicoterapia? São diversos os sinais que levam a gente a perceber que essa criança está precisando de ajuda profissional, como, por exemplo, a mudança brusca de comportamento, a perda de interesse por atividades que antes ela gostava, o baixo rendimento escolar, a queda de rendimento escolar, dificuldade de concentração, de manter a atenção em alguma coisa, agitação extrema, ou a criança tímida, retraída demais, a dificuldade de relacionamento com outras pessoas, crianças que têm dificuldade com a autoridade também, que não sabem receber um não, que não conseguem compreender e obedecer regras, crianças que têm traumas ou medos infundados, né? Medo do escuro, medo do bicho-papão, crianças que têm dores que a gente não sabe identificar de onde vêm, que não são de origem fisiológica. Então, são N situações que podem levar a criança à psicoterapia. E esse trabalho ele vai ser feito em conjunto com os pais, né? Essa avaliação, orientação, encaminhamento a outros profissionais, se necessário, para poder ajudar e minimizar o sofrimento dessa criança e dessa família, ok? É isso. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana, sou psicóloga da infância e da adolescência. A criança ela deve iniciar o processo de psicoterapia quando é identificado algum problema de ordem emocional, comportamental, algum atraso no marco do desenvolvimento, né, dessa criança, alguma dificuldade de aprendizagem, e quando esses problemas, né, essas questões causam algum tipo de prejuízo tanto para a criança quanto para os pais também, né? Então é importante sempre estar observando ali o desenvolvimento da criança,
vendo se tem questões que estão causando algum tipo de sofrimento para ela. Então, todas essas questões são demanda, né, para iniciar um processo psicoterapêutico com a criança. A criança pode precisar do psicólogo em qualquer momento da vida dela. Existem alguns sinais, né, que a gente pode ter como indicativo, né, para buscar um psicólogo. Alterações de comportamento, agressividade e agitação exacerbada, problemas escolares, né, dificuldades ali escolares de aprendizagem, algum evento, né, traumático na vida dessa criança, separação, mudança, luto, vivência de violência, assim como dificuldades interpessoais, né, com os pares, que são com as outras crianças, com os adultos, né, que as cercam, prejuízos, né, na aquisição da autonomia, acho que também são um indicativo de que a criança pode estar precisando de ajuda. A forma dela brincar, né, denuncia como ela está emocionalmente, né, então, assim, é um fator para a gente observar, né, a forma que essa criança brinca, assim como, né, os prejuízos e os incômodos que esses comportamentos, né, trazem para a vida da criança. Olá, tudo bem? Bom, as crianças precisam de psicoterapia quando elas não conseguem lidar com as próprias emoções, quando elas estão com dificuldades de comportamento, quando elas se sentem inseguras, ansiosas, depressivas. As crianças precisam de psicoterapia quando elas apresentam algum atraso no neurodesenvolvimento e que elas necessitam de uma intervenção psicossocial precoce. As crianças precisam de psicoterapia quando elas precisam de alguma reabilitação neuropsicológica específica, como no caso do TDAH, como no caso do autismo, ou até em decorrência de algum transtorno de aprendizagem ou mesmo as dificuldades de aprendizagem. As crianças precisam de psicoterapia quando elas sofrem bullying. As crianças precisam de psicoterapia quando o término do relacionamento dos seus pais é conflituoso. As crianças precisam de psicoterapia para terem as suas dificuldades superadas ainda na infância, para que elas possam se desenvolver nas suas potencialidades e virem a se tornar, né, adolescentes e adultos mais saudáveis. Cuidem de suas crianças. Aí estão, então, várias respostas que nos trouxeram possibilidades, indícios que apontam para demandas de psicoterapia infantil. Se você ainda está na dúvida, leve a sua criança, leve o seu filho, sua filha para fazer uma avaliação e o profissional com certeza vai lhe dizer se o melhor caminho é de fato o ingresso da criança em um processo psicoterapêutico. Espero de coração que esse vídeo tenha ajudado a todos vocês. Muito, muito obrigada a todas as minhas colegas que trouxeram o seu conhecimento, que trouxeram a sua experiência sobre o tema. E não esqueça, se você gostou desse vídeo, virão mais vídeos parecidos com este, com temáticas similares. Então já curte esse vídeo, se você achou interessante, divida com alguém que você acha que talvez possa ter interesse também. E já se inscreve nesse canal para não perder os próximos vídeos. Muito, muito obrigada e até a próxima oportunidade.